Gilmar Mendes nos vingou. Ele falou umas poucas e boas verdades para o ministro Luiz Fux. E a discussão ainda envolveu Sérgio Fernando Moro, aquele juiz parcial, segundo o Supremo, né? A gente vai falar sobre todo esse bololô jurídico agora no Plantão do Meteoro. Gilmar Mendes fala com Fux, ainda tem o Sérgio Moro no meio e é o Pedro Zambarda quem vai traduzir tudo isso pra gente. Mas antes disso, o arroba do Pedro tá ali, arroba Drops de Jogos, pra você seguir, se inscrever no canal do Pedro também. E você pode me seguir aqui no arroba lu.junior se você quiser. Vamos lá, Pedro. Cara, essa coluna da Mônica Bergamo tá muito saborosa, assim, e vai remeter a um vídeo que virou vírgula no Medo e Delírio em Brasília, porque a gente não vai se segurar. Lúcio, você tava no dia do voto do Fux? Não, né? Eu tava. Estive na parte final do voto do Fux, sofrendo com o chat aqui ao vivo. Ah, é verdade, você tava com fundo de ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, todo mundo numa sofrência. Aquele dia foi terrível, porque eu tava de folga, e aí só que eu tava em Curitiba e vendo todos vocês sofrerem. Eu falei, pô, tá errado isso aqui, eu não podia estar de folga. Mas olha, a Mônica traz um a gente tava assim, ó, Pedro. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Esse era o sentimento no voto do Fux. Ai, meu Deus do céu. Na coluna da Mônica Bergamo aqui. Gilmar diz a Fux que ele é uma figura lamentável. Faltou o poderoso chefão mesmo. E que precisa de terapia para superar traumas. Magistrados divergem sobre julgamento de Jair Bolsonaro e a ação de calúnia de Sérgio Moro, questionados pela coluna. Eles ainda não se manifestaram. Vamos ver aqui o que aconteceu nesse bafafá. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo nesta semana em uma das salas do Supremo Tribunal Federal próximas ao plenário. Em um dos intervalos da sessão de quarta, Gilmar questionou Fux de forma irônica por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio Gilmar Mendes. Aí deu ruim. O placar da primeira turma já estava em 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisá-lo melhor. De acordo com relatos da conversa feitos à coluna, Gilmar disse a Fux: vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, Lúcio. Imagina, o Gilmar Mendes com aquele porte dele, decano, faz uma terapia, Fux, para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete do Fux, José Nicolau Salvador, citado numa proposta de delação premiada na década passada e demitido pelo magistrado em 2016. De acordo ainda com os relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista do caso de Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Gilmar, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Gilmar afirmou que isso era verdade. Imagina um colega de trabalho desse, hein, Lúcio? Fala sem tapua no colega. O mais engraçado é que eles se veem todo dia, né, praticamente. Imagina o clima no refeitório, nos aposentos deles. Mas que falava mal de Fux publicamente, e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, os ministros da primeira turma, um voto de 12 horas. Gilmar, você errou. Foram 13 horas e meia. O Lúcio contou a hora. E foi 14 horas no total, porque teve um intervalo no meio do caminho. Por isso que foram 13 horas e meia. 13 horas de sofrência. Exato. Um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por absolver o ex-presidente e condenar o mordomo, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, o que teria deixado todo mundo chateado. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto, afirmando que era o que ele tinha que fazer diante do que entendia ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. O Fux virou bolsonarista mesmo, né, gente? Que coisa maluca. Durante a discussão, outros ministros entravam e logo saíam da sala diante da tensão do diálogo. Questionados, Gilmar Mendes e Luiz Fux ainda não comentaram o
Entrevero. Então é isso, queridos e queridas. Essa é a fofoca, mas não tão fofoca. A gente tem essa informação bem interessante. Aí, Lúcio, eu queria lembrar só o então deputado estadual, Paulo Ramos, que falou essa pérola sobre Luiz Fux, que eu acho que tem que ficar nos nossos corações para a gente pensar um pouquinho. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos diante de um crime que está sendo praticado contra o povo do Rio de Janeiro. E esse crime, que consiste na privatização da SEDAI, está sendo levado a efeito por uma espécie de organização criminosa. E esta organização criminosa está submetida às determinações do governo espúrio e ilegítimo do presidente Temer, representado pelo satânico doutor Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e que ainda na organização precisou de um consultor jurídico, de um assessor jurídico, o ministro Luiz Fux, que abandonou a toga do Supremo Tribunal Federal, enxovalhando o Supremo Tribunal Federal, para transformar-se não no Luiz Fux ministro, mas no Luiz Fuck you, Luiz foda-se, Luiz foda-se. E para os ouvidos mais sensíveis, 2017, gente, a expressão está no dicionário. O doutor Luiz foda-se está virando as costas para rasgando a Constituição. Está dizendo foda-se ao Estado Democrático de Direito para patrocinar uma causa que fez com que ele, como relator no Supremo, interferisse na atribuição dos poderes. Para quem não sabe, o deputado Paulo Ramos fala da privatização da SEDAI, que não tem nada de engraçado, mas Luiz Ferre-se. Fuck-se. É maravilhoso. E virou vírgula lá no Medo e Delírio. O que você achou dessa treta, Lúcio? Cara, me chamou muita atenção na parte ali da coluna, que ela falou que alguns ministros entravam na sala e logo saíam por causa da tensão, né? Eu fiquei imaginando esse meme aqui, ó. Qual? Opa, peraí, deixa eu tirar? Aqui, ó. Opa, entrei. Ih, caramba, tá muita treta, deixa quieto. Epa, já tô saindo já. Ai, que isso, gente, que isso. Bom, a gente lembra muito bem quem é o Fux, né? Em Fux We Trust. Em Fux We Trust. Inclusive aqui o pessoal colocou aqui no chat, né, que ó, o Lúcio ficou sozinho com a gente até o final da votação do Fux. A Carolina Albano colocou Lúcio e seus áudios animando a live durante a votação do Fux, porque foi difícil, viu? Foi. Foram 13 horas, quase 14 horas, de defesa de atos indefensáveis, basicamente. E num malabarismo jurídico que chega a ser patético, assim, a gente via que aquilo ali era só... Sabe quando você pega uma análise de um gráfico e tenta fazer com que aquele número responda ao que você quer? Foi basicamente o que o Fux fez com os argumentos jurídicos. É um texto que precisa ser estudado, né? Pelo malabarismo que ele teve que fazer para defender o indefensável, né? Por 13 horas. 13 horas. 13 horas pegando, pensando argumentos jurídicos, fazendo um grande Frankenstein para conseguir justificar aquilo que é injustificável, que não só mas todos os outros ministros perceberam que era injustificável. Então, foi realmente um dia vergonhoso para a Suprema Corte, vergonhoso para o próprio Fux. O Gilmar Mendes, minha gente, não é aquela pessoa assim que a gente fala, nossa, amamos o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes tem problemas, né? Tem problemas clássicos aí em relação a algumas votações de Gilmar Mendes e posicionamentos. Mas nesse caso ele tá certo. Marco temporal, pois é. E, inclusive, a gente não pode fazer nenhum tipo de acusação, mas a gente já viu grupos específicos
sendo tendo nas votações do Gilmar Mendes tendo uma possibilidade de proliferar ou prosperar ali em relação a algum tema específico. Esse é o máximo que a gente pode chegar, né, em relação ao falar sobre Gilmar Mendes. Mas é importante que a gente saiba que nessa crítica o Gilmar está certo, né? Porque, inclusive, para os próprios pares, essa votação do Fux foi péssima. Porque, gente, eu já trabalhei em setor jurídico, já trabalhei em tribunal. Conselheiros, eles tendem a ser pares mesmo. Eles podem discordar, mas eles tendem a prezar por uma convivência pacífica, porque eles vão conviver ali por mais ou menos 15, 30 anos. Imagina o Supremo Tribunal Federal. Exato. Então, no geral, eles podem discordar, podem votar de forma diferente, mas eles não chegam num nível de simplesmente fazer todo o malabarismo jurídico e anular nesse malabarismo jurídico a argumentação dos outros pares. Então eles discordam sim, mas eles tentam chegar num meio termo até em jantares antes, depois de votações. Eles jantam juntos geralmente, conversam, trocam. É raro que tenha assim uma treta gigantesca entre conselheiros, porque eles vão conviver ali por muito tempo e tendem a tentar negociar internamente. Agora, quando chega num ponto desse, do decano, trazer uma crítica de forma pública dessa, porque a coluna publicou. Se o Gilmar não quisesse que a coluna publicaria, dificilmente a coluna publicaria. Se não quisesse que saísse para o público, dificilmente sairia para o público. Então, é porque o clima pesou depois do que o Fux fez, né? E para eles, propriamente, é ruim, né, Pedro? É ruim para a imagem do Supremo Tribunal e para a imagem deles internamente. Então, principalmente sim, porque eles é uma corte que é defensora da Constituição, né? Então, uma vez que eles são defensores da Constituição, ter divergências profundas, Lúcio, mostra a fragilidade da própria instituição, né? O Gilmar ele vai ficar especialmente bravo com o Fux, porque o Fux é ministro há mais tempo, e do nada ele virou um assessor de imprensa mesmo do bolsonarismo, né? Exatamente. Então a crítica é pesada por conta disso, porque não é um problema só do Fux, acaba sendo um problema da instituição. Bom, pelo menos é o que a gente consegue interpretar de tudo isso. Eu quero saber o seu entendimento disso tudo. O Enigma Hall colocou aqui, ó, o Lúcio tinha acabado de descobrir as maravilhas do programa de áudio aqui dos efeitos sonoros, né, durante a live do Fux, foi bom demais. E a Catobi mandou, o Lúcio carregou a live do Luiz Fux spamando o áudio. Verdade, pra gente conseguir superar aquelas 13 horas só tendo um pouco de bom humor naquele momento, né? Pedro, mais algum ponto que você queira trazer? Só isso, meu querido. Então ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.